Eu sou Gorete Lima, eu sou criadora do método Chave de Luz, que ajuda você com técnicas, ferramentas e recursos a livrar-se da depressão e da ansiedade em menos de 7 semanas. Certo? O nosso tema hoje é um tema bem interessante. Eu acho que todos vocês já têm um certo conhecimento aí sobre esse tema, que é o poder da fé na recuperação da saúde global, da saúde física, da saúde mental, emocional. E vamos bater um papo aí bem interessante sobre isso. Convidem pessoas, mandem coraçãozinhos para que o Instagram possa perceber a relevância da live e trazer mais pessoas. Mande aviãozinho aí, mande coraçãozinhos para vocês poderem convidar mais pessoas. Luciano aí, nutricionista, excelente profissional. Quem quiser emagrecer, procure Luciano, que ele é um excelente nutricionista, especialista em nutrição para o esporte. Luciano nutricionista, certo? Procurem ele, que ele é muito competente. E a gente vai começar a contextualizar aqui o nosso tema, certo? Será que o poder da fé pode ajudar no tratamento de doenças? O que é que vocês acham? Luciano, o poder da fé pode ajudar no tratamento das doenças? Jusce, a fé é importante na imunidade, na recuperação da saúde, no restabelecimento da saúde. Eu quero ouvir vocês. Quero saber se é importante, se a fé pode contribuir aí no restabelecimento da saúde mental, emocional, física. Com certeza, não é, Luciano? Pois é. Então, será que a intenção, a crença, o pensamento positivo podem melhorar a qualidade de vida e bem-estar durante a recuperação de uma enfermidade, de uma cirurgia, de um tratamento? Arthur disse que para ele ajuda, tá certo? Então, o argumento dos pesquisadores é que o sentimento de fé promove bem-estar psicológico, menos pensamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas e um maior incentivo a hábitos saudáveis. Um estudo mostrou que o vínculo com alguma doutrina religiosa contribui também para reduzir a carga viral em pacientes com AIDS, além de reduzir mortes por AVC e problemas cardíacos. Então, a nossa live hoje não vai discutir a cura dentro das religiões, das igrejas. A gente não vai entrar por aí, tá certo? A gente não vai entrar na religião, porque a gente vai se deparar com outras questões. Nós vamos falar da fé como sentimento de confiança, positividade, expectativa otimista que pode favorecer o tratamento da saúde mental e emocional. Como ativar a fé quando estamos no processo de ansiedade e depressão? A gente sabe que quando está com depressão e ansiedade, a mente está se consumindo, sendo consumida pelo pessimismo. Como você vai ativar a sua fé? Então, algumas teorias, exatamente, Júlio, algumas teorias afirmam que acreditar no tratamento, no médico, no terapeuta e em si mesmo, crer que pode se recuperar é extremamente importante e pode ajudar, inclusive, no resultado e na cura de diversos problemas. Eu tenho um grandíssimo amigo, o Dr. Fernando Costa. Ele é psicólogo e hipnoterapeuta. E ele disse que quando ele recebe um paciente, ele faz 3 perguntas ao paciente. Você acredita que pode se libertar desse sintoma, dessa doença, desse vício, desse problema? O paciente tem que dizer sim. De 0 a 10, o quanto você crê nisso? 10. Você acredita que eu posso te ajudar com a minha formação de 0 a 10? Sim, acredito, 10.
Você se compromete com esse processo terapêutico? Sim. Olha bem a questão da crença, né? Ele mostra que é importante acreditar tanto na pessoa que vai te ajudar, como na ferramenta ali, no processo em si próprio e no seu comprometimento. Então, a opinião de muitos médicos, como por exemplo o Dr. Blancar, que é pneumologista aqui de Recife, ele escreveu o livro Doença, Fé e Esperança. Ele e a classe médica crê que a fé pode ser uma grande aliada na saúde, que a fé vai melhorar a sua imunidade, vai melhorar a sua resposta aos processos, por exemplo, de químio, de radioterapia, vai te ajudar no combate da depressão, da ansiedade, entre outras enfermidades. Imagina a pessoa com depressão que já está ali, derrubada num pessimismo. Se ela não tiver fé em nada, em ninguém, em Deus, em si, como é que ela vai se ajudar? Então a fé está por trás de muitas das nossas vitórias, né? Quando tudo parecia impossível, quando parecia que você não ia chegar lá, quando parecia que você não conseguiria, aí você deu aquela injeção de fé em você e você venceu. Ter fé e esperança no amanhã com relação a um tratamento, né, ou com relação à sua própria vida, é parte integrante do ser humano. Desprezar essa fé é perder-se no tempo e no espaço. Como diz o grande mestre Jesus, a fé remove montanhas, remove montanhas de obstáculos, remove montanhas de toxinas do seu corpo, remove montanhas de emoções tóxicas, pensamentos disfuncionais, crenças equivocadas. A quem vai sim vencer. A fé remove essas montanhas de obstáculos que às vezes você vê e é maior do que aquilo que é. Tá certo? Então, quem não tem fé em nada, em ninguém e nem em si, caminha para abismos e cai no vazio chamado desesperança. Viver sem fé e esperança é penoso, não vale a pena. Você anda em círculos e cai no vazio, né? Então a crença alivia os nossos sofrimentos e nos coloca em posição superior, resiliente, firme, de lutar por nossas vidas. Que você crê em Deus ou não, mas se você crer, você vai se agarrar à energia cósmica do divino, vai irradiar essa força e vai levar sua fé e sua esperança para curar a si mesmo e ajudar as pessoas também a confiarem nos tratamentos. Tá certo? Então, médicos e pesquisadores que trabalham em cima da questão da fé, eles consideram que, ao descobrir uma doença, é importante que o paciente não se entregue, né? Entrega os pontos. O paciente não pode entregar os pontos. Ele tem que escolher uma opção de acreditar na recuperação, de ser otimista e se empenhar mentalmente e fisicamente para reverter a situação. Luciano coloca: quantas pessoas não foram tiradas do mundo das drogas e crime depois que criaram fé no Criador? Exatamente. Quantas pessoas venceram doenças consideradas incuráveis como o câncer? Quantos milagres, a gente chama de milagre, quando você une a fé aos tratamentos e você se cura, a gente chama de milagre. Isso é fato, não é verdade? Então, não precisa necessariamente você abraçar um Deus, uma religião ou um santo. Não é necessário. Se você tiver essa fé, ajuda. Mas se você crer, pelo menos que somos energia, e que essa energia que está em mim vai me ajudar. Se eu eleger alguém para ser o anjo da minha vida, um enfermeiro, um médico, um familiar, eu preciso dar a alguém esse voto de confiança, para que essa pessoa me ajude e que eu me ajude.
Então, estudos têm aí mostrado que os pacientes, por exemplo, pacientes que recebem orações, mesmo sem saber, eles conseguem uma melhora em comparação com os pacientes que não recebem. Já houve pesquisas, né? Grupos que oraram para um grupo de indivíduos com a mesma questão cardiológica e outro grupo que não rezou para outro grupo de pessoa doente. E aí a pessoa que obteve a oração, com certeza, mostrou melhoras. Então já tem muitas pesquisas nesse campo. Não é fácil, né, mensurar aí o poder da fé, mas é preciso acreditar que esse poder da fé é muito importante, né? Já foram feitos vários experimentos, né, como eu estou dizendo aqui a você, não só no Brasil, mas em outros países. Apesar de ser um tema polêmico, porque é difícil você repetir o fenômeno da fé, mas o fato é que a medicina já começa a respeitar a questão da fé, da oração, da religiosidade de algumas pessoas, inclusive para quando uma pessoa receber um diagnóstico bem fatal ou terminal, ele não cair numa depressão. Então, quando ele tem fé no amanhã, fé na vida, fé em si, fé no Criador, no Divino, ele consegue, digamos, viver mais e viver melhor, certo? A gente vai falar dos conceitos de fé, não ligadas à religião, mas à fé como um sentimento em si, para você entender do que se trata essa live. Para você, o que é fé? É acreditar em coisas que você espera, é convicção de que coisas que você não está vendo vai acontecer. Então a fé é o poder daquilo que não se vê, é a confiança, é a firme confiança naquilo que poderá acontecer. É um sentimento que possui como sinônimo as palavras confiança, crença, credibilidade. Sendo a fé é algo particular, ela é única dentro de qualquer pessoa, de cada pessoa. Uns têm mais confiança, outros não. Uns têm mais otimismo, outros são vitimistas, derrotistas, negativos, vivem doentes, vivem reclamando. Então fica bem difícil, né? Então a live de hoje, se você chegou até aqui, fica até o final, vai falar da fé como um sentimento de esperança e confiança. Confiança na cura, crença na cura, na libertação, na intenção de ficar bom e ser saudável. A gente não vai associar a temática da fé a nenhuma religião, em respeito àqueles que não acreditam em nenhum Deus, e para que a gente não vá adentrar aqui na questão do curandeirismo, do charlatanismo, que a gente sabe que existe em algumas religiões e algumas igrejas, que foge totalmente ao nosso propósito e à nossa competência para análise. Vamos falar na fé como aquela energia capaz de nos motivar, de elevar a nossa imunidade, de nos empurrar para frente, para a autocura, para a libertação, para a ressignificação, para a restauração da nossa vida. Mande coraçãozinho. Esse Instagram parece que não vê a importância disso aqui. Tem que divulgar, mandar setinha para as pessoas, certo? Existe um escritor chamado Felipe Lima. Ele escreveu aí um livro, um e-book chamado Imunidade Emocional. Eu achei bem interessante porque ele diz que existem recursos para que nós tenhamos essa imunidade emocional, que é a fé, a paciência, a paz interior, a autovalorização e a gentileza. Esses recursos têm que ser trabalhados continuamente, como um jardim, e funcionam como o desenvolvimento de uma musculatura física. Se você quiser ter músculo, vai para uma academia. Se quiser ter imunidade, tem que treinar a fé, a paciência, a paz interior, a autovalorização e a gentileza. Eu não vou me adentrar nesses outros conceitos, nesses outros recursos, em função do nosso pouco tempo aqui e o propósito dessa live. Mas vamos falar sobre o recurso da fé, na opinião desse escritor. Ele fala aquilo que eu já penso, né? Que a fé não está ligada
apenas uma questão espiritual. Ter fé é acreditar que é possível. Quantas pessoas você vê, vou usar um termo assim, que vivem enfiadas em igrejas, ou vivem de Bíblia no braço, e se vestem de crentes, e às vezes não tem fé. E às vezes você vê um homem simples, que não tem nenhuma religião, mas que crê lá, né, nos seus deuses, sei lá, nos seus anjos, e demonstra mais fé. Então a fé não é uma questão de religião. É crer que aquilo que você quer é possível. É fazer as coisas acontecer na sua vida. É a certeza de que você vai tentar até conseguir. Eu lembro que William Douglas falava de concurso. Concurso é para você tentar até passar. Então a fé, você tenta até conseguir. Você não desiste, você busca. Você crê no que não se vê e confia que será capaz de encontrar os caminhos e as maneiras de fazer dar certo aquilo que você quer na sua vida. Com fé, você persiste. Sem fé, você larga os caminhos, né? Então a fé, ela leva, né, para você uma energia muito grande. Ela move o universo, né? Ela é uma força maior, independente do Deus que você acredita, da religião que você segue. Ter fé não é ser religioso. Nem todo religioso tem fé. E há algumas pessoas da religião que também têm muita fé, né? Às vezes se usa muito o termo, fulano é uma pessoa de fé. É porque essa pessoa vive numa igreja? Não, é porque essa pessoa consegue enfrentar as tempestades, consegue vencer desespero, consegue vencer desânimo, medo, insegurança, através daquela fé, né? A fé passa a ser o quê? Uma ferradura, né? uma capa protetora, onde a pessoa consegue se fortalecer. Você acaba aprendendo a usar a sua fé como uma arma nas situações de adversidade. Você aprende a manter a calma, a tranquilidade e a confiança inabalável de que você vai superar os desafios da vida. Toda vida tem desafio. Então, a gente tem aqui um projeto de ajudar as pessoas que têm ansiedade e depressão. E escolhemos o tema fé justamente para quando você estiver no começo desses sintomas, você agir muito rapidamente através dessa crença de que aquela doença não veio para ficar. Aquela doença, a enfermidade, os sintomas, a irritação, o pessimismo, a tristeza, a desmotivação, o sentimento de apreensão futurista, isso não veio para ficar. Quando você começa a sentir essas coisas, é a fé que vai dizer, não, isso não veio para ficar. Isso veio como um alerta para eu ajustar a minha vida, para eu ajustar meus pensamentos, para eu ser uma pessoa mais congruente, né? O que eu penso tem que ser igual ao que eu sinto, tem que ser igual ao que eu faço. Quando uma pessoa está cometida de ansiedade e depressão, ela precisa cair em si e entender os sintomas dessa doença. O que é que eles estão dizendo a você, né? Então, nesse momento, a confiança de que isso vai ser resolvido é muito importante, especialmente no começo, quando você começa a sentir esses sintomas. Se você acumula isso por muitos anos, por exemplo, no caso do depressivo, ele não vai mais crer numa cura. Ele vai se achar um caso perdido. Se você deixa a sua ansiedade permanecer décadas com você, o pessimismo vai corroer sua fé. Então, assim que você sentir os primeiros sintomas dessas doenças, ansiedade e depressão, ative essa tua fé, que é o seu recurso. É o seu recurso mais poderoso para você manter sua imunidade emocional. Fé. Acredite, confie e perceba que há em você uma força maior que vai permitir você olhar para esses sintomas, libertar-se dessa tensão, relaxar e colocar sua vida nos eixos. Depende mais de você do que do seu terapeuta, do seu médico. Depende dos seus recursos internos, de você ativar esses recursos, que é isso que o nosso chave de luz faz.
Eu vou falar disso no final da live. O Chave de Luz é um projeto maravilhoso de recursos, de técnicas, de ferramentas que te ajuda a partir da tua fé, da tua crença, você fazer as suas mudanças com recursos e ferramentas, sozinho. Lá na bio tem a inscrição para o evento, você consegue, eu falo já disso. Então, quando deixamos de acreditar que o preço que estamos pagando para realizar nossos sonhos não vai nos trazer os resultados esperados, quando a gente está desanimado, não adianta eu procurar emprego, porque não tem. Não adianta eu buscar solução para a depressão, porque não tem. Não adianta eu tratar a ansiedade, porque, sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, não é? Tá certo? Luciano falou, já diz a música, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Quem fala isso falhar é o Gilberto Gil, né? Então, se você começa num projeto que você começa duvidando, não adianta me informar, porque não tem emprego, né, para médico, para psicólogo. Eu não vou concluir esse curso de Direito porque eu não tenho escritório para advogar. Eu não vou fazer dieta porque todos os meus tios são gordos, né? Eu não vou nem começar esse livro porque eu sei que não vou gostar. Eu tive um paciente que era bem complicado patologicamente, que ele disse, eu não vou nem arranjar emprego, porque com certeza eu seria demitido. Olha a falta de fé. Ele dizia exatamente isso. Eu não vou procurar emprego porque eu vou ser demitido. Meu Deus, quanta descrença, né? Quando você começa um projeto e você tem a descrença, então não adianta, né? Você não vai conseguir terminar. Eu estou com câncer. Então, já vou logo me despedir, porque eu sei que não tem tratamento. Quantas pessoas vencem o câncer? Não é? Eu tenho que fazer uma cirurgia, com certeza eu vou morrer. Eu peguei o Covid, então é meu fim. Eu vi a força da fé quando eu me encontrei com os sintomas do Covid, sem paladar, sem olfato, eu disse não. O primeiro pensamento que veio em mim foi, na hora que eu senti isso, poxa, eu não estou com olfato nem paladar. Então eu estou com Covid, eu sou asmática, eu posso morrer. Aí eu pensei no percentual de 10 mil pessoas que pegam Covid, 200 morrem. Então, eu posso ser daquele restante que não vai morrer, não é? Desde que eu tome as decisões corretas. Então, eu fiz minha FT, limpei o medo. É a minha irmã aí falando que já foi se despedindo. A minha irmã é muito palhaça. Tchau, pessoal, adeus. Então, eu pensei logo, disse, não, eu vou me agarrar naquele percentual que se cura. E eu vou estar nesse percentual. Tomei as providências corretas. Não fiquei só rezando não, minha gente. Vamos falar sobre isso, né? Parti para a medicação correta, vitamina C e tal, e superei o Covid. Então, a fé, ela está muito ligada à autoimagem, né? Quando a gente se sente capaz e competente de ter sucesso, ou numa jornada, ou num tratamento, ou para vencer uma dificuldade e superar, a gente vai com muita fé e a gente consegue, né? No caso do Covid, se eu tivesse duvidado e tivesse ficado com medo, talvez eu tivesse danos maiores, não é? Então, a fé é uma crença muito dentro de você. Você crê em você, em primeiro lugar, crê no seu Deus, se você crê em Deus, se não você crê em você, e você injeta certeza, confiança, entusiasmo, motivação, e o seu corpo responde à altura. Aprendam uma coisa, se eu estou desanimado e com descrença, o meu coração está descrente, o meu fígado está descrente, meu pulmão está descrente, meus órgãos estão descrentes. Se eu injeto confiança, todos os meus órgãos, as minhas células também estarão confiantes comigo. A nossa fé não pode depender das circunstâncias externas. Tem que ser de dentro para fora. O mundo pode estar caindo aos pedaços, mas eu tenho que manter a minha fé e a minha esperança, né? Não tem que ter justificativa para a fé, né? Eu simplesmente sinto e a minha imunidade vai sendo melhorada, né? Então, alguns médicos, como eu falei aqui, Dr. Blancar,
Eles creem que os pacientes que não têm fé ou não acreditam em nada, normalmente ficam muito apavorados com a possível morte, né? Já aqueles que recebem diagnósticos terríveis, né? Você está com um tumor na cabeça. Se a pessoa tem fé, ele vai buscar todos os recursos externos e internos para melhorar, mesmo que aparentemente não haja cura. Eu li um livro, acho que foi A Biologia da Crença, que fala muito sobre isso, que o homem recebeu o diagnóstico, o médico disse, você tem 2 anos para morrer, porque o seu câncer vai evoluir assim, assim, assim. Ele pensou, então 2 anos eu vou arrumar a vida da minha família. Aí começou a trabalhar, se envolver em muitos projetos financeiros que era para deixar a família bem. Passou-se 2 anos, 3, 4, e esse homem não morreu. E foi ao médico que fez o exame e o câncer não estava mais lá. Então, assim, a determinação dele, né, em viver, em produzir riqueza, para deixar a família amparada, manteve ele vivo, né? Se ele dissesse, ai meu Deus, 2 anos, vou para casa, já vou me deitar e esperar a morte chegar, com certeza ela ia chegar, não é? E então, estudos mostram as evidências, né, dos benefícios da fé, da espiritualidade, da religiosidade para as doenças em geral, inclusive as doenças mentais e emocionais. Como eu falei aqui, se você tem ansiedade e depressão e você é uma pessoa descrente, vai ser mais difícil você conseguir se tratar e ter um bom resultado. Se você tiver fé, confiança, paciência, resiliência, você com certeza vai se restaurar melhor. Então, os benefícios da fé, segundo os estudos, são intensos, embora não existam registros científicos de curas relacionadas somente à fé, ela ainda pode colaborar muito. Então, assim, eu vou falar sobre isso também, tá certo? Muitas pessoas com grande espiritualidade e muita fé, elas tendem a adoecer menos e quando adoece, desenvolvem menos depressão e mais capacidade de se recuperar rapidamente. Crer no tratamento, crer no profissional que está ali indicando você, crer no medicamento, crer na terapia, ajuda muito você. É o poder da sugestão. Comportamento calmo, confiante do médico, do psicólogo e seu, alivia o seu próprio estresse. Você pega um médico descrente, você morre antes do tempo. Uma vez eu fui com minha sobrinha adoeceu, a médica abriu a garganta dela e fez assim, uma cara de morte. A menina tinha 10 anos, ela fez, eu estou com AIDS, porque a médica abriu a boca e fez assim com um gesto de morte. Não se pode fazer isso com ninguém, né? Então, a postura do médico, do psicólogo, do terapeuta tem que ser muito confiante, mesmo que o caso seja gravíssimo. A postura do terapeuta, a sua postura calma e paciente e otimista vai diminuir o estresse. Ninguém se cura em estado de tensão, tá certo? Então, aliviar o estresse do paciente, através do próprio paciente, da sua resiliência, do seu médico, do enfermeiro, da equipe, quando você alivia esse estresse, passa confiança, já é metade do caminho da cura. Ninguém se cura em estado de tensão, de incerteza e de medo. O medo mata você antes do tempo, tá certo? Então, cientistas de toda parte do planeta se debruçam em estudos para melhor entender a relação da fé com a superação das doenças, né? Tem estudos em São Paulo e em outros países que mostram que, por exemplo, na luta contra o câncer, as pessoas que têm, os pacientes com mais fé, conseguem melhorar em 40%, porque já não desenvolve depressão, que baixa a imunidade, diminui a ansiedade, diminui o estresse e o corpo colabora melhor com os tratamentos, né? Com certeza. Então, se você desenvolve uma autoestima, uma autonomia, uma integridade e muitas qualidades que você já deverá possuir, paciência, calma, resiliência, você não se abala tanto quando recebe um diagnóstico bem ruim.
o seu corpo vai colaborar com esse tratamento, com certeza. A gente vai reafirmar aqui a opinião do Dr. Blancar, né, que é pneumologista aqui do Recife, e é titular do Departamento de Medicina Clínica. Ele escreveu um livro muito interessante, que é Doença, Fé e Esperança. Ele diz que o paciente que tem fé incorpora em si a certeza da recuperação, aumentando a imunidade e as chances de resposta positiva ao tratamento. Quem quiser saber sobre o poder da fé nos tratamentos, leia A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, ou A Cura Quântica, de Deepak Chopra. São livros bons sobre fé, tá certo? Quando a ciência e a religião andam juntas, o combate aos males torna-se mais viável. Não estou falando da religião em si, mas da fé. A revolução do tratamento, né, difere muito quando você tem fé, quando você confia no resultado. Se você confia, se você acredita, então você consegue vencer diagnósticos, até aqueles diagnósticos que aparentemente não teria cura. A Biologia da Crença, o livro é A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, ou também A Cura Quântica, de Deepak Chopra. Tá certo? São livros bons que eu tenho, que contam casos impressionantes de cura através da fé, do acreditar. Não é a fé das religiões, a fé do acreditar, tá certo? A fé e o positivismo, tanto dos terapeutas que estão ali lhe cuidando, como dos médicos, como dos enfermeiros, como a sua própria fé, fortalece ali você e faz você valorizar a sua capacidade de cura. É o próprio corpo que se cura. O médico não cura você nem o medicamento, é a sua própria reação. Tanto é que algumas pessoas se curam com certo tratamento e outras não. É a sua recepção, é a forma que você encara aquele tratamento, né? Agora, vamos falar de uma coisa muito importante. A necessidade do tratamento. Oração, oração. A oração envolve e exige ação. Então, não é eu chegar em casa, ajoelhar-me e rezar para uma cura, para o restabelecimento da minha saúde e não fazer nada. É difícil, eu não duvido, há pessoas que fazem uma prece qualquer ali já estão curadas, mas não vamos por aí. É importante que haja o tratamento médico adequado. Sem isso, embora você reze, ore 500 mil preces, a cura não será possível. Deus formou médicos, permitiu a formação de médicos e psicólogos e psiquiatras para ajudar os filhos dele. Então, não deixe de ter sua fé e de dar continuidade aos seus tratamentos. Eu tive uma colega do trabalho que ela desenvolveu um câncer em uma mama. Ela era evangélica. Ela começou o tratamento, mas ela disse que Jesus já curou ela. Ela gritava lá no trabalho, Jesus me curou, Jesus me curou. E eu não sei se ela deu o seguimento correto aos tratamentos. Ela só ficava falando isso. Já estou curada, só que o câncer foi para a outra mama e foi para os ossos, e ela defiando e dizendo, Jesus me curou, e ela faleceu disso. Eu não estou duvidando da cura divina, não estou duvidando. Estou dizendo que é importante que você mantenha a fé e os tratamentos. Existem algumas religiões que não permitem nem transfusão de sangue entre os seus membros, que não permite que suas crianças sejam tratadas, né, pela medicina, e fazem cultos e rituais, e já houve muita morte pelo mundo por conta disso. Há um projeto de lei na cidade de Oregon, que eu acho que é Estados Unidos, que proíbe esse tipo de coisa, né, os tratamentos dependem somente da fé. A fé é um coadjuvante, né? No Brasil, um caso que chamou a atenção, né, com relação à cura pela fé, foi o da Ana Maria Braga, né? Ela teve um câncer em 2000 e passou por sessões de químio, observe. Passou por sessões de químio por 8 meses e se recuperou
E quando estava curada, ela fez promessa, né, em Fátima, e sei lá, em outras igrejas, e ela fez várias promessas, mas ela fez o tratamento de químio, rádio, e ela se curou. Ela teve, se eu não me engano, salvo engano, 4 tipos de câncer já. E ela não se mostra abalada. Eu creio que a fé dela, com os tratamentos, ajudam ela. Tivemos o caso também da Maria Rita, esposa de Roberto Carlos, que também foi feita muita oração, padre, igreja e tratamento. E nem assim ela conseguiu sobreviver, porque o câncer dela estava avançado e generalizou. Então há casos e casos, né? Há casos e casos. Não larguem a fé e não larguem o tratamento. Como fazer uso da fé para se ajudar no restabelecimento da saúde física e emocional? Você precisa reconhecer que pensamentos negativos, pessimistas e derrotistas afetam a sua imunidade e dificultam qualquer tratamento. Reconheça. Pensamentos negativos, pessimistas e derrotistas afetam a sua imunidade e dificultam a ação e o sucesso de qualquer pensamento, de qualquer tratamento. O ciclo que envolve pensamentos negativos é cruel, certo? Ele vai ficar na sua mente se repetindo e vai atrapalhar o seu tratamento. A diretora do colégio foi peregrinar em Roma e morreu de câncer, tá certo? Tem pessoas que acham que se for para o caminho de Santiago ou para Roma falar com o Papa vai ficar bom. Olha, eu até não digo assim, milagres acontecem, mas é melhor você manter sua fé e o seu tratamento, tá certo? A ansiedade e a depressão, elas causam pensamentos pessimistas. Com certeza isso vai dificultar qualquer terapêutica, né, para ajudar aquele paciente. Ele vai se auto-sabotar por conta desse pessimismo. É por isso que é importante fugir dos pensamentos negativos. Mas como? Eles vão chegar na sua cabeça, mas você não vai deixar ele fazer ninho. É isso que ensina o Chave de Luz. Não é a não pensar negativo, você pensa negativo. Quando eu peguei o Covid, eu pensei, eu vou morrer. Pensamento negativo. Não vou morrer, porque o percentual que sobrevive é maior. E eu quero estar entre esses que sobrevivem. Não deixei o passarinho negativo fazer ninho na minha cabeça. É isso que o Chave de Luz ensina. Eu sou ansiosa, sou depressiva, tenho pessimismo, mas eu não deixo isso ser, eu não alimento isso, eu não deixo isso virar ali aquele ciclo sem fim. Né? O ciclo sem fim, não deixo. Então, para eu ter a minha imunidade mental, o que é preciso? Eu olho para aquele pensamento negativo e digo, certo, eu estou vendo você. Eu estou vendo que você está me mostrando que esse câncer pode ser fatal, que o Covid pode me matar. Eu estou vendo, mas você não vai fazer ninho em mim, porque eu tenho a minha mente positiva e eu quero viver. Então você vai desenvolver a imunidade mental com o pensamento positivo, o otimismo, a fé, a paciência, a resiliência e a atitude para você fazer o tratamento correto. Então, o bem-estar da gente passa pelo equilíbrio entre o físico, o mental, o emocional, o energético e o espiritual. Essas áreas têm que estar conectadas por bons sentimentos e bons pensamentos. A emoção, qualquer emoção, ela está ligada a algum órgão seu. Se a sua emoção estiver ruim, com ódio, com tristeza, com dúvida, com medo, o seu corpo não vai melhorar. E você não vai ter essa imunidade física, nem emocional, tá certo? Então, o espiritual influencia, o mental influencia, o físico influencia, as várias instâncias e esferas do seu organismo influenciam você. Você tem que estar bem com o seu espiritual, com a sua alma, com o seu eu, com o seu corpo, alimentação, exercício, respiração, sono, com a sua mente, paz, equilíbrio, resiliência, paciência, com o seu global. Arthur falou, foram a FT e o Ho Oponopono que me mostraram em meio às minhas crises de recuperar a fé na cura. Hoje estou praticamente sem sintomas. Que maravilha! Se eu não tivesse
AFT, quando eu me senti com os sintomas do Covid, eu teria baixado a minha imunidade e talvez eu não estivesse nem aqui com vocês. Então, todos os campos se influenciam. Nossa energia, né, nosso espiritual, energético, nosso mental, nosso físico, nosso corporal. Nós somos uma só pessoa e uma área interfere na outra. É isso que o Chave de Luz faz. Ele vai trabalhar aspectos físico, mental, emocional, energético e espiritual por meio de recursos, técnicas e ferramentas que te auxiliam no autoconhecimento, no desenvolvimento de posturas assertivas e condutas resilientes, para que você possa enfrentar adequadamente as adversidades da vida e os problemas na esfera física, mental, emocional, energética e espiritual. Sem os recursos adequados, você vai abalar a sua imunidade e a doença vai tomar conta de você. Não só a física, mas também a emocional. A técnica que eu vou ensinar a vocês hoje é a visualização criativa, mas nós temos aqui 9 minutos. Eu quero que vocês, quem não se inscreveu no evento, Você Consegue, que vai ensinar essas técnicas a você, do Chave de Luz, que vai ser de 15 a 20 de março, gratuito e online. Vai na bio, clica no link e você vai ouvir minhas aulas gratuitamente. São 3 aulas maravilhosas, com exemplos, com técnicas, com relaxamento, que vai te ensinar os recursos de chave de luz. Chave de luz são as chaves que você ilumina a sua vida com saúde e paz. Então, vamos se concentrar agora na técnica, que é a visualização criativa. A ciência reconhece o poder da visualização. A medicina utiliza a visualização. O seu cérebro, o seu inconsciente só entende imagens. Não adianta você pensar em saúde se a sua mente só vê doença. Digamos que você tenha um câncer no seu intestino. Se você só pensa nele como um terror, uma coisa preta, um bicho lhe comendo, isso vai crescer ainda mais. O seu inconsciente passa o dia esperando as imagens que você dá para poder eles realizá-las. Então, isso na cura é muito importante. Você vai olhar para o seu sintoma, insônia, fobia, enxaqueca, dor de barriga, constipação, e você vai olhar para ele e vai imaginar esse sintoma, como é que eu vejo? Vamos supor, vamos falar, talvez da ansiedade. Como é que eu vejo esse sintoma, se ele fosse um objeto? Digamos que eu vejo ele como, a ansiedade, eu vejo ele como um ônibus. Para mim ele é um ônibus que avança em cima de mim. Um ônibus preto, desenfreado, que quer me consumir. Então esse ônibus, em que posição ele está? Na minha frente, porque eu sou ansiosa, eu estou preocupada com o futuro. E eu sinto que esse ônibus pode me esmagar. Então vamos começar a transformar esse sintoma. O que é uma coisa que eu gosto muito? Uma flor, uma orquídea. Vamos imaginar que eu quero ver agora que a minha ansiedade é uma orquídea. Cada vez que eu estiver ansiosa e tensa, eu posso imaginar que esse meu sintoma, ao invés de ser um ônibus me atacando, ele é uma orquídea. E eu posso sentir essa orquídea na minha mão, e eu posso cheirar, e eu posso abraçar essa orquídea e transformá-la em alegria, em vitória, em paz, em leveza. E o meu corpo, que estava ansioso e apreensivo, achando que aquele ônibus ia me engolir, se transforma em paz, em tranquilidade, porque agora eu me sinto como uma orquídea, como uma planta. Você pode fazer isso, por exemplo, uma dor de cabeça. Você pode fechar os olhos e imaginar que a dor de cabeça é um objeto. Que objeto seria? Um martelo, martelando a minha cabeça. Ele é grande, ele é pequeno, ele é enorme. Ele é enorme, esse martelo. Como é que eu posso tirar ele da minha mente? O que é que iria suavizar a minha cabeça? Sabe aquele negocinho que vocês colocam na cabeça, que ele faz massagem? Eu posso imaginar aquele massageador massageando a minha cabeça. Cada vez que martelar essa dor, eu posso imaginar aquele massageador e eu já vou respirando e eu já vou relaxando.
eu posso também fazer o trabalho de visualização tocando nos pontos de EFT, não é? Essa dor de cabeça, essa insônia, esse medo do futuro. Eu vou falar aqui vários sintomas, né? Enquanto eu bato nos pontos de EFT, eu já posso visualizar aquilo que eu quero, aquele objeto que me faz bem. Eu vou trocar a imagem ruim pela imagem que é boa. Então, todos os sintomas de vocês, observem eles, coloquem ele como você vê que seria um objeto, transforme por um objeto bom e pode tocar nos pontos, liberando a dor de cabeça, a enxaqueca, o medo de sair na rua, a palpitação do coração, a tristeza, a descrença, a fobia. Você vai limpando isso. Então, o resumo da nossa live de hoje é: a fé, a confiança, a crença pode sim colaborar em tudo na sua vida e também na restauração da sua saúde física e mental. Quem não crê em nada, quem é pessimista, quem é derrotista, não vai ter um bom resultado em nenhuma terapêutica. Gente que começa o tratamento já sai correndo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu tive um paciente uma vez que ele diz: olha, tudo que você fizer comigo não vai dar certo. Porque eu já fiz com fulano, assim que não deu certo. Eu não tenho cura. Era a questão da autoestima. Nem adianta as suas técnicas, porque não vai dar certo. Realmente, ele não continuou o tratamento, né? Porque era tanta autossabotagem, era tanta descrença, que ele desistiu. Então, eu não pude realmente ajudá-lo. Ninguém vai ajudar quem não quer ser ajudado, ninguém vai ajudar quem não crê no tratamento. É preciso crer. E o bom da técnica EFT, do chave de luz, é que nem precisa crer. Ela funciona sem crer. Mas tem outras técnicas que eu trabalho que o poder da intenção vai ajudar muito. Então, a sua intenção é importante, a sua crença é importante, isso eleva a sua imunidade, eleva a sua energia, os seus órgãos se energizam, como diz a minha irmã que está aí, cada órgão seu toca uma música dentro de você, e essa música tem que estar em harmonia. Se você respira ódio, todos os seus órgãos vão tocar a música do ódio e você vai adoecer. Se você respira raiva, todos os seus órgãos vão consumir essa raiva e você vai ter problema em algum órgão. Se você respira amor, fé, crença no amanhã, fé em Deus, fé na vida, fé em você, os seus órgãos também respiram fé e você vai se ajudar em todos os seus problemas de saúde, em todos os seus sintomas ruins, na busca de um emprego, na formação, em achar o seu par romântico, em criar seus filhos. Tudo isso envolve fé, mas não é a fé cega, é a fé com a ação, com o tratamento correto. Não vá na onda de curandeirismo, charlatanismo e milagres. Milagres é para o Criador. Vá na fé e na ação, na fé e tratamento, na fé e no recurso correto, na fé e no chave de luz. Eu espero você no meu evento, dia 15 de março. Vai na bio, é gratuito, se inscreva. Vai ter bônus, vai ser um evento maravilhoso. Você vai aprender no mínimo 3 chaves para você abrir as portas da sua libertação física, mental, emocional e espiritual. Quem ficou até agora, muito obrigado. Leide, minha amiga está aí, minha querida Leide, Karina Crispim. A live vai ficar aí no IGTV, compartilhem. Quem participou, um grande abraço. Mantenham a fé, a esperança, a paciência, a resiliência e o amor próprio. E tudo vai fluir na sua vida. Um grande beijo e até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. Um namastê aí para todo mundo. Beijo no coração.